E aí, pessoal, quem chegou aqui foi o Homem de Ferro. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Nós vamos falar de ótica. E aí, uma grande pergunta: por que nós enxergamos? E aí, pessoal, o que vocês acham? Ah, você vai dizer para mim: porque nós temos olhos, Mr. Bate. Óbvio. Cuidado, nem sempre é assim. Olha, isso aqui não é uma macumba, meu amigo, isso aqui é apenas uma vela. Mas uma vela que traz o quê? Luz. Então, o que vai acontecer? Por que nós enxergamos? Por que nós enxergamos? Sabe por que nós enxergamos? Porque existe luz. Agora vocês não estão me enxergando. Então não é a questão de ter o olho, não é a questão de ter, liga o flash, minha assistente. Não é a questão de ter apenas o olho, é necessário que exista a luz. O que é a luz? Uma palavra com 3 letras, hein, pessoal? É uma onda partícula eletromagnética capaz de sensibilizar o glóbulo ocular e nos dá a visão. Eita lasqueira! Olha, uma palavra com apenas 3 letrinhas e ele é tudo isso. E um detalhe importante, hein? Aqui a questão da dualidade. Dualidade. O que é essa dualidade? A luz se comporta, a depender do fenômeno que eu quero estudar, ora como onda e ora como partícula. Mas isso é uma história antiga, é uma briga entre Newton e Huygens. Eu outro dia ouvi alguém falando Huygens, fica aquela dificuldade de pronunciar o nome correto, é uma loucura, mas eu vou falar Huygens. Huygens e Einstein brigando se a luz era onda ou partícula. Essa é uma questão muito importante, hein? Por isso a física se divide na parte da ótica em 2 partes. A chamada ótica geométrica é aquela que leva um princípio importante da luz, que a luz nos meios homogêneos e transparentes se comporta e se percorre, né? A forma dela percorrer é em linha reta. E isso vai nos ajudar a fazer vários cálculos. Por exemplo, calcular a altura de um prédio, calcular a altura de uma árvore, tudo isso baseado no princípio da propagação retilínea da luz. Mas outros fenômenos, como a difração, por exemplo, você só pode assumir se a luz for considerada como uma onda. Ora, a reflexão, você pode imaginar bolinhas como partícula. Então você teria aqui um ângulo que bateu e um ângulo que refletiu. Isso vale tanto para uma bolinha como partícula, como para um raio luminoso, ok? E vale para as ondas. Se você pegar uma onda e fizer um experimento, ela bate e reflete, ok? As ondas que eu falo no caso de ondas sonoras, no caso até da mesma as ondas do mar. Então a ótica, pessoal, ela vai ser dividida em ótica geométrica, que usa o princípio da propagação retilínea, certo? E a chamada ótica física, que leva em conta o comportamento, a natureza da luz. Essa natureza é chamada dual. A luz tem 2 naturezas. Ela se comporta ora como onda, ora como partícula. Vai depender do fenômeno que nós queremos. Por exemplo, uma principal aplicação da onda como partícula, o efeito fotoelétrico de Heinrich-Hertz, que o Einstein ajudou também a concluir esse trabalho. Então hoje, se você tem um fotocélula, se você tem uma placa solar, ela usa o princípio de partícula da luz.
da luz bater e conseguir retirar elétrons, né, daquelas placas. Isso a gente vai digerindo aí ao longo do curso. Então vamos lá. O que é que eu quero mostrar para vocês? Por exemplo, o disco de Newton. Temos aqui, eu não fiz 7 cores. Vamos discutir a questão das 7 cores. Por que Newton falou que o arco-íris tinha 7 cores? Ora, isso é uma polêmica que o pessoal diz, mas o arco-íris tem infinitas cores. E por que ele usou 7 como referência? Porque era uma questão cultural. 7 eram os dias da semana, 7 eram as maravilhas do mundo, 7 eram os pecados capitais. Aí o Newton, quando fez um feixe passar por um prisma, tentou imaginar 7 cores, mas na verdade são infinitas. Você tem aquele espectro luminoso, ali você tem todas as cores que nós podemos enxergar no planeta. O lilás, o roxo, que parece muito igual, né? O violeta, tudo igual. Se não dá para diferenciar essas 3 cores assim tão próximas. Mas você tem o rosa choque, o verde fosforescente. Então essas coisas que você tem hoje, por exemplo, aqui o verde fosforescente, que é a cor desse caso aqui. Então eu vou mostrar para vocês, por exemplo, que a luz policromática, que é a luz branca, ela é formada por todas as cores. Então eu vou tentar girar aqui. Olha aí, a luz policromática, a luz branca. Veja que eu peguei uma bateria, hein? Olha a eletricidade, nossa aula, essa bateria vocês vão ver muito. Peguei um motorzinho aqui, ó, e criei um disco de Newton parecido com ele. Então, quando isso aqui gira em alta velocidade, você deixa de ver as outras cores e vê só, praticamente uma cor. É a chamada luz branca. A luz branca é a soma, teoricamente, de todas as cores. Então você vai ter o conceito de luz. Então a luz monocromática, que quer dizer uma só cor. O caso da luz verde que eu mostrei, da luz vermelha, infravermelho, aquela que você usa para fazer tratamento. Então você tem esse tipo de luz. Por favor, minha assistente, pega aí o nosso robô. Olha, a câmera mexeu, hein? Cuidado. Aqui tem o Darth Vader. Ó, uma luz azulzinha. Que? Agora mudou para vermelha. São tipos de luz monocromática. E temos aqui a verde. Dá para ver aí na câmera de vocês. Ok? Então, o que é que está acontecendo? Quando você tem a nossa luz branca, ela é uma luz policromática, que é a soma de todas as cores, certo? Então, esse é o espectro. E você vai estudar, por exemplo, em física moderna, por exemplo, as raias da emissão de luz de cada elemento químico, certo? Você vai ver que cada elemento químico emite uma cor diferente de luz. Isso é maravilhoso, isso é muito interessante. Então, o que vai acontecer aqui? Partindo para essa ideia da ótica geométrica e da ótica física. Então, vamos àqueles conceitos mais importantes dessa primeira etapa da ótica. Por exemplo, fonte de luz. Então, qual é a nossa principal fonte de luz? Quem é? O Sol. Ok? O Sol é a nossa principal fonte de luz. Ela é uma fonte de luz extensa. Ora, vamos discutir o que é uma fonte de luz extensa e o que é uma fonte de luz pontual. Tudo depende do referencial. O nosso Sol, nossa estrelinha que está aqui um pouco perto da gente, está longe, mas perto, comparado com outras estrelas, certo? Ela se apresenta como extensa. Mas as outras estrelas também são sóis. E a gente olha para o céu à noite e vê o quê? Pontinhos. Então você tem essa questão do referencial. Quando a coisa está distante, ela torna-se ponto. Quando ela está próxima, torna-se extensa. Até mesmo essa vela está agora apagada, eu poderia acender. Essa vela vista de longe,
apresenta-se como um ponto. Os pontinhos de luz de uma cidade. Você vê só cada pontinho. Mas quando você está andando já na rua, aquela luz ilumina todo aquele ambiente. Então ela sai do conceito de luz pontual para luz extensa. Cuidado que isso é só uma questão de referencial. O referencial muda de acordo com a distância, certo? Com o tamanho da lâmpada que está iluminando o ambiente, certo? Então fique atento a esse detalhe, basicamente. Bom, então nós temos as chamadas fonte de luz primária. O que é uma fonte de luz primária? O nosso Sol. E uma fonte de luz secundária. Ora, quem é uma fonte de luz secundária? Exemplo, a Lua, porque ela não tem luz própria. Quem tem luz própria é o Sol, vindo das suas explosões nucleares. Já a Lua não. A Lua ela reflete a luz do Sol. Então, um espelho que eu uso para iluminar um local, certo? Ele é uma fonte de luz secundária. Eu pego esse espelho aqui, pego aquela iluminação e miro, ó. Eu estou trazendo aquela lâmpada ali, aqui no quadro está aparecendo uma iluminação. Essa iluminação aqui, certo? Foi gerada pelo espelho. O espelho não tem a luz própria. Ele reflete a luz da lâmpada. Então, são conceitos, cada um desses conceitos vão se somando, hein? Então, tome cuidado. Por exemplo, fenômenos luminosos. Por exemplo, a quimiofluorescência. O que é, Mr. Bate, a quimiofluorescência? Fluorescência é questão de gerar luz. Químio, reações químicas que liberam luz. A combustão de uma vela, a combustão de um fósforo, certo? São reações químicas. A própria reação nuclear do Sol que gera a nossa luz é um tipo de quimiofluorescência. Você pode ter uma radiofluorescência. O que é uma radiofluorescência? Elementos radioativos que liberam luz. Eu me lembro do caso de Goiânia, quando o pessoal passou o Césio 137 no corpo, ficou brilhando no escuro. Não é para rir não, é uma catástrofe. Mas vejam, a falta de conhecimento, as pessoas viram aquela coisa, e é lindo, viu? É uma coisa assim, com essa iluminação, é uma coisa fosforescente, um verde incandescente. Então você olha para aquilo e você fica apaixonado, e você quer tocar naquilo porque aquilo brilha no escuro. Tipo a bundinha de um pirilampo, de um vagalume, né? Quando você está com a luz toda apagada, vê aquele pirilampo pulando na sua casa, é lindo, é chamativo. No caso do pirilampo, é uma quimiofluorescência. Mas no caso do Césio 137, do plutônio, é uma radiofluorescência. Eles são elementos radioativos que liberam luz. E é uma luz encantadora, uma luz que chama a nossa atenção. Aí o povo de Goiânia foi lá e passou aquilo no corpo, morreram de câncer poucos dias depois, porque é elemento radioativo. Então não façam isso, né? Hoje em dia se usa muito em festas aqueles braceletes luminosos. Eles usam mais ou menos um tipo de química que se assemelha àquela coisa radioativa, mas não é radioativo, ok? Não é, não se preocupe com isso, porque não é. Então você tem, por exemplo, o fosfatos. O que é o fosfatos? É um tipo de reação química, de quimiofluorescência. O que acontecia nos interiores, por exemplo? Enterravam-se as pessoas no cemitério. E os cemitérios eram feitos com terra, não tinha cimento. E também mesmo com cimento esse fenômeno pode acontecer. O nosso corpo é cheio de elementos químicos, como o sódio, por exemplo, o potássio, que em contato com o oxigênio, eles pegam fogo. Além do metano que nosso corpo forma. A decomposição do nosso corpo gera metano. E todo mundo já viu um lixão que pode pegar um fogo, explodir, porque aquilo é um gás explosivo. E quando ele entra em contato com o oxigênio, pega fogo. Aí a população, o que a população falava? Ih, fulano ali foi queimar no quinto dos infernos. Sem saber que quando passava de noite no cemitério, né? Aquele fogo começava ali no cemitério pegar do nada. E aí o pessoal, ih, olha
Olha, é o diabo que está pegando aquela pessoa. Nem nada. Aquilo é um fenômeno natural, um fenômeno químico que pode acontecer em qualquer local, ok? Então, a gente tem que ter esse conhecimento, conhecer os fenômenos físicos que acontecem no dia a dia, para não ficar falando besteirinha, né? Então, você tem, por exemplo, além da quimiofluorescência, da radiofluorescência, isso os fatos pertencem à quimiofluorescência. Você tem a chamada fotofluorescência. O que é a fotofluorescência? Certo? Não sei se vocês já viram. Você pode pegar, tingir um relógio, por exemplo, nos seus ponteiros. E aí deixar aquele ponteiro com um pouco de uma tinta que brilha no escuro. Nós chamamos esse fenômeno de fotofluorescência. Ele fica excitado pela pouca radiação de luz. Então, mesmo a luz estando apagada, certo? O que acontece? Você consegue enxergar o seu relógio, enxergar aquelas horas que estão ali marcando. E por que você consegue enxergar aquilo? Porque o seu olho, embora esteja adaptado àquela radiação, e aí a luminosidade é pouca, no seu relógio aquilo fica excitado por esse fenômeno. Essa excitação provoca um brilho, então o seu relógio vai estar brilhando no escuro. De novo, o exemplo que eu dei da festa, das pulseiras que brilham à noite. É mais ou menos esse tipo de fenômeno. Isso você pode encontrar, por exemplo, em camisa de criança, camisa de adolescente, camisa de criança. Eles fazem aquele Hulk todo pintado que brilha no escuro, tênis que brilha no escuro, ele usando o princípio da chamada fotofluorescência. Então, são tantos fenômenos que a gente vai discutir, certo? Como a refração da luz, quando a luz passa de um meio homogêneo transparente para outro meio homogêneo transparente diferente. A luz sofre um desvio. Isso a gente vai descobrir que, por exemplo, não existe o pôr do sol. Mas vamos devagar, continuando nossa sequência. Então vamos lá. Vamos agora falar do tipos de feixes de luz. Então nós temos os feixes convergentes, divergentes e paralelos. Como é que seria isso, Mr. Bate? Então, vamos tentar imaginar aqui esse laser. Está sendo projetado aqui, está sendo projetado esse círculo. É como se aqui essa tampinha, ela tem vários furinhos. Então, esses raios, eles estão indo paralelos para poder formar essa figura. Ó, a distância entre esses pontos forma esse círculo, está gerando raios paralelos. Então, se eu imaginar aqui, é como se eu pegasse. Se eu pegar aqui 3 lasers e botar junto, eu vou conseguir fazer 3 feixes de luz paralelos, mantendo a mesma distância entre si. Se eu tenho agora esse caso que é convergente, então eu vou fazer uso aqui de uma lente, certo? Essa lente é uma lente considerada convergente. Estudaremos tipos de lente no futuro. Então, ó, quando eu pego essa lente e coloco aqui, eu consigo convergir o raio. Então, vocês estão de longe, talvez possam não ver, certo? Esse fenômeno, mas eu consigo fazer a convergência. Olha aqui, vou pegar a luz da lâmpada, ó. Tá vindo aqui para esse pontinho, ó. Estou convergindo a luz para esse único ponto. Então, não sei se está legível aí, mas dá para perceber que eu consigo fazer com que os raios converjam para esse único ponto, que é esse caso aqui, ó, feixes de luz indo para um único ponto. Já comentei isso uma vez, é muito importante. Às vezes, quando um incêndio acontece numa floresta ou num local muito seco, muita gente pensa que foi um acidente que alguém provocou, jogando uma pituca de cigarro, fósforo e tal. Mas às vezes não. Às vezes, a própria gota de orvalho de uma planta, quando o sol incide sobre ela, converge numa folha seca, ó, converge numa folha seca, e essa folha seca pode acontecer um incêndio com ela.
entendeu? E aí o incêndio começou por um fenômeno natural, apenas a incidência do raio do sol convergindo numa gotícula de orvalho, ok? E o caso da fonte, né, o tipo de feixe de luz sair divergente, que é o caso de um único ponto irradiar para todas as direções. É o que acontece, por exemplo, com a nossa vela. Uma vela, por exemplo, né, ela emite uma fonte de luz divergente, certo? Então está aqui, diverge em todas as direções. Então as lâmpadas do nosso dia a dia, o farol de um carro, vou desenhar o Batoré móvel aqui, né? Batoré móvel e aqui, ó, o farol, você tem aqui uma lâmpada divergente, que é o farol do carro, irradiando em todas as direções. O farol tem até um controle, você tem um farol alto, que irradia maior aqui, e tem um farol baixo, que ele tem uma direção com um tipo de lente aqui, ele joga só para próximo do carro, né? Então ele não aponta para todas as direções, que é o que acontece ali. Então imaginando o seguinte, tipos de feixe de luz. Nós temos os feixes convergente, divergente e paralelo. Agora vamos falar de três coisas importantes, que é a questão da transparência dos objetos. Então nós temos aí o conceito de translúcido, transparente e opaco, que é quando a luz passa ou não passa no meio, tá certo? Então acompanhe comigo. Esse meio aqui é um meio translúcido. Você não consegue ver nitidamente o que está do outro lado. Então você tem, por exemplo, essa tampa de plástico. Se eu colocar aqui, eu estou vendo o celular mais ou menos. Sei que o celular está ali. Provavelmente você está vendo a beleza de Mr. Bat aqui também. Mas você não vê nitidamente, com todos os detalhes. Por quê? Porque essa superfície plástica, a gente chama de lusco-fosco, está deixando aquela nossa visão assim, meia turva, né? Essa turvescência desse plástico é um efeito do translúcido. Você não consegue enxergar nitidamente, porque parte da luz é absorvida ou desviada por essa superfície. Já se eu pegasse uma superfície só de vidro puro, né? A depender do vidro também, porque você tem vidros translúcidos, você vai ver do outro lado completamente. Então os meios transparentes, ele permite que a luz passe totalmente. E você tem o meio opaco, que é quando a luz não consegue passar de um lado para o outro, que é o caso da parede, né? Então não há passagem da luz nesses meios. Então a luz bate e fica aqui mesmo, certo? Então esses meios onde a luz não consegue passar de um lado para o outro, então você vai agora deixar de ver o meu lindo rosto. Ó, isso é opaco. Ó, opaco. Então você não está vendo o meu rosto, porque a luz não consegue passar por essa superfície. Essa tábua está suja para danar, viu? Está encardida, né? Então o que acontece? Então temos essa questão da luz atravessar ou não atravessar o meio. Então é chamado de transparentes, translúcidos e opacos, ok? Bom, nós vamos estudar ao longo do curso os chamados espelhos esféricos e os espelhos planos, tá certo? Mas antes, a gente vai estudar o que nós chamamos de propagação retilínea da luz. Até chegar na construção disso aí, né, desses espelhos planos e esféricos, depois o estudo das lentes, depois o estudo do olho humano, certo? Nós temos que ir um pouco devagar nessa sequência e a princípio a gente vai estudar o princípio da propagação retilínea da luz, certo? Isso é importantíssimo porque mostra, por exemplo, o princípio de um primeiro brinquedo que o homem inventou, a chamada máquina fotográfica. Foi como eu disse no começo da aula, nós vamos poder calcular a altura de um prédio. E é isso que eu vou fazer agora. Vou escrever o princípio da propagação retilínea e vou calcular a altura de um prédio. Então vamos ver como é que fica isso. Ok, meus alunos, então vamos seguir aqui, falar agora de um dos princípios mais importantes no caso da ótica geométrica, que é o princípio da propagação retilínea da luz. O que é isso, Mr. Bat? A luz em meios homogêneos e transparentes
se propaga em linha reta. Então isso tem uma aplicação na física muito grande. Nós podemos calcular, por exemplo, a altura de uma árvore, a altura de um prédio. Por meio de que, Mr. Bach? Não, nós estamos assumindo, pessoal, perdoe um pouco as minhas figuras, meus desenhos e tal, mas só para você entender o que vai acontecer aqui. Como a luz se propaga em linha reta, no mesmo instante, se eu calcular, fizer a projeção desse raio luminoso aqui, se eu calcular essa projeção dessa sombra que eu vou chamar de Szão, a sombra do edifício, certo? Temos aqui o Hzão, a altura do edifício. E comparar no mesmo instante a altura Hzinho dessa árvore com a sombra Szinho dessa árvore, por meio de semelhanças de triângulo. O que é isso, Mr. Bach? Nós temos dois triângulos retângulos. E dois triângulos retângulos, eles são semelhantes entre si, nesse caso, porque foram projetados pela mesma linha reta do Sol no mesmo instante. Então, as aberturas dos ângulos são iguais. Então, esse Hzão estará para esse Hzinho, assim como esse Szão estará para esse Szinho. Na seguinte proporção, Hzão está para Hzinho, assim como Szão está para Szinho. E esse produto dos extremos, ele será válido. Então você pode chegar à conclusão que Hzão vezes Szinho vai ser igual a Hzinho vezes Szão. E eu estou chamando o que de Hzão? A altura do edifício. Você pode escrever HO de altura do objeto, se você quiser. Esse Szão, sombra do objeto maior. O Szinho, sombra do objeto menor. Ou pode chamar de qualquer outra letra. Você não precisa ficar preso às letras, tá certo? Então, essa é a primeira relação e uma das mais importantes. Os meus outros amigos aqui do curso vão fazer exercícios com isso. Exercícios matemáticos envolvendo isso. Por exemplo, Charlie Chaplin, né, Juninho Pirilampo. Então eles vão fazer contas com isso. Eu não vou fazer conta agora. Apenas eu vou demonstrar, já está demonstrado aqui, por semelhança de triângulos. Né? Esse primeiro triângulo 1 é semelhante ao triângulo 2. Então o triângulo 1 ele é semelhante ao triângulo 2. Então essa semelhança permite eu comparar esse cateto com esse cateto com este. Lembrando que no triângulo os lados menores são chamados de cateto e o maior lado é chamado de hipotenusa. Isso vocês vão ver repetidamente. Pode também procurar uma aula de matemática. Existem muitas aulas maravilhosas aí no YouTube. Você pode acompanhar com isso. Agora, para encerrar nossa aula, propagação retilínea, fenômenos luminosos, certo? Nós vamos agora fazer a famosa máquina fotográfica. Olha como é que funciona uma máquina fotográfica. Acompanhe comigo. Então agora nós vamos pegar aqui, ó, esse é um objeto, é uma vela. E vamos colocar diante de uma câmara escura de orifício. O que acontece aqui? Então isso aqui é um orifício pequeno. Isso aqui equivale a uma caixa toda blindada, com apenas esse orifício que está aqui. Então nessa tela aqui, lá no fundo, vai ser projetada a imagem dessa vela. Por incrível que pareça. E projetada de cabeça para baixo. Sim. Por quê? Porque os raios luminosos, eles se propagam em linha reta. Então, essa inversão que está acontecendo aqui, ó, ela acontece lá no nosso olho. Sabiam, gente, que nós enxergamos o objeto na nossa retina, eles ficam de cabeça para baixo? E quem inverte isso é nosso cérebro? Sabia que tem crianças que têm problema e não conseguem fazer isso? Elas têm que escrever, elas normalmente escrevem o livro ao contrário, porque elas não conseguem, o cérebro dela não faz essa inversão da imagem. Ela vê o mundo de cabeça para baixo, por incrível que pareça. Então, isso são algumas anomalias que acontecem. O nosso olho funciona assim. E aí eu tenho aqui, ó, o objeto e a imagem formada dentro da câmara escura de orifício. E essa distância até aqui e essa espessura da câmara. Então, a distância do objeto até a câmara e a espessura da câmara.
Como a propagação retilínea funciona aqui? Formando esses dois triângulos também, ó. Esse primeiro triângulo externo grande e esse outro triângulo que formou a imagem dentro da câmera. Então temos dois triângulos novamente, onde esse vai estar para esse na proporção de semelhança. Então o tamanho do objeto vai estar para o tamanho da imagem, assim como essa distância, que seria a altura relativa desse triângulo, vai estar para a espessura dessa câmera. Então D vai estar para E. Então, o que eu estou comparando aqui, ó, são esses dois triângulos aqui, ó. O objeto, a altura relativa do objeto que está fora da câmera. Então, esse primeiro triângulo é este. E o outro triângulo menor dentro da câmera, onde aqui você tem a espessura. Desculpa. A espessura é a altura relativa e aqui você tem a imagem. É bom porque é gravando ao vivo e aí você, né, você não vai perder o lance por isso. Então esse está para esse, O está para I, tamanho do objeto está para o tamanho da imagem, assim como essa altura, certo? Que é a distância do objeto até o orifício aqui da câmera, está para a espessura da câmera, essa alturinha aqui. Então isso é uma relação métrica da nossa câmera escura com orifício, o princípio da máquina fotográfica e o mesmo que acontece com o nosso olho. A diferença é que no caso do nosso olho, esse aparelho maravilhoso que nós temos aqui uma lente. Essa lente é chamada de cristalino. Então a retina está aqui, é onde forma-se a imagem, certo? Uma imagem que formaria de cabeça para baixo, ok? Ó, através do objeto está aqui, uma seta. Então isso acontece também no nosso olho. Só que no nosso olho nós temos uma lente chamada cristalina. Temos aqui o nervo óptico e aqui a nossa retina, que é onde forma a imagem, tá certo? Temos também a íris, mas isso aí já são outros 500. A aula que nós vamos falar sobre doenças da visão. Como é que corrige esses problemas da visão, né? Você tem o daltonismo, a presbiopia, a hipermetropia, né? A miopia. Então nós vamos discutir isso usando a lei de Gauss, a lei da fórmula de fabricantes de lentes. Nós vamos mostrar a vocês como é que faz as correções desses problemas oculares. E vamos estudar um pouco do olho, como é que funciona o nosso olho, a parte sobre ótica olho humano, que é o final do curso. Antes a gente vai ver refração, prismas, lentes, todo um conjunto de assuntos. Essa é a primeira parte da aula de ótica, introdução ao estudo da ótica. Só para encerrar, lembrando uma coisa, que a luz se propaga nos meios homogêneos e transparentes com a velocidade de 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Essa é a velocidade da luz no vácuo e no ar, nos meios homogêneos e transparentes. 3 vezes 10 oitava metros por segundo é a maior velocidade que nós conhecemos, né? Existe ainda, no caso da mecânica quântica, a ideia de transmissão instantânea. Mas no caso da ótica, é bom que vocês entendam que vocês estão vivendo num passado remoto. Não existe presente, pessoal. Por quê? Porque para você enxergar, a luz tem que vir até mim e voltar. E isso leva um certo tempo. Um tempo pequeníssimo, mas você não me vê instantaneamente. Você me vê num espaço de espaço de tempo assim, bem no passado. Um passado bem recente, de milésimo de segundo, mas no passado, ok? Até mais, Mr. Bat na área, já foi. Bom, pessoal, aqui ó, um feixe de luz passando na água. Eu coloquei um pouquinho de leite em pó para ver se vocês conseguiriam ver o visual melhor. Tente pegar de lado ou de frente aqui para mostrar que a luz ela não segue a sua linha reta, que ela sofre um leve desvio, porque ela saiu do ar e entrou na água, que é um meio mais refringente do que o ar, né? Então ela sofre um desvio. Esse fenômeno é chamado refração da luz.
A gente vai discutir nas próximas aulas aí, tá certo? E vou contar para vocês que não existe o pôr do sol, só existe o pôr da imagem do sol. Até a próxima, Mr. Bat, o canal da física.